Como é que uma mulher sem nome, sem passado, sem promessas, consegue destruir tudo o que um milionário acreditava ser verdade? Como uma única noite, sem rosto, sem despedida, vira a maldição mais doce da vida de um homem acostumado a ter tudo, menos amor, e o que escreveria uma mulher, com batom, vermelho, nas costas nuas de um homem que nunca havia sido tocado de verdade? Essa é a história de Pedro Albuquerque, um milionário arrogante, poderoso, que acreditava que tudo podia ser esquecido, até o dia em que acordou e viu nas costas uma frase que ele jamais conseguiu apagar. Uma frase que queimou sua pele e marcou sua alma para sempre. Você consegue imaginar o que ela escreveu? Se prepara, porque o que vem a seguir vai mexer com tudo o que você acredita sobre orgulho, redenção e amor verdadeiro. Mas antes, já se inscreve no canal, deixe seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. Segura firme, porque essa história começa agora. Era tarde. Chovia como há tempos não chovia em Salvador. O bar de luz baixa, no meio do corredor da Vitória, escondia mais do que mostrava. Lá dentro, rostos anônimos se perdiam entre drinks caros e músicas lentas. Mas foi entre a penumbra e o reflexo do espelho que ele a viu. Ela não usava maquiagem forte, nem roupas chamativas. Tinha um vestido azul marinho colado ao corpo magro e um cabelo preso de forma simples, como quem não esperava ser notada. Mas havia algo naquele olhar, um silêncio que gritava mais alto do que qualquer palavra. Pedro Albuquerque, CEO de uma das maiores construtoras do país, estava sozinho pela primeira vez em muito tempo. Não porque não pudesse estar com alguém, mas porque havia se cansado de estar com todo mundo. O vazio das relações descartáveis já não o distraía. Posso sentar? Ela perguntou com uma calma que desarmava. Ele apenas assentiu. Nenhuma troca de nomes, nenhum jogo de sedução, apenas dois desconhecidos, sendo sinceros pela primeira vez. Ela pediu um vinho barato, ele um uísque caro, e passaram mais de 1 hora falando sobre tudo, sem dizer nada pessoal. Ela não dizia seu nome, não perguntava o dele. Parecia que estavam combinados a esquecer. Por que está sozinho? Ela questionou. Porque ser rodeado de gente cansa mais do que a solidão, respondeu, sem hesitar. Ela sorriu de leve, mas não respondeu. Os olhos dela vagaram pela tatuagem no braço dele, uma data, quase apagada, e ele percebeu. Pela primeira vez em anos, alguém o olhava de verdade, não por causa do dinheiro, nem do nome, nem do carro estacionado lá fora. Ela o olhava como homem. Mais tarde, ele a levou para o hotel onde estava hospedado, não por impulso, mas porque havia uma paz inquietante nela, uma estranha sensação de que aquela mulher, sem nome, sem passado, sabia exatamente o que estava fazendo ali. A noite foi de silêncio, toques lentos e uma entrega sem perguntas. Ele não fez promessas, ela não fez exigências. Ao amanhecer, Pedro acordou sozinho. A cama ainda estava quente, mas o travesseiro vazio. Por um instante, pensou que tivesse sonhado, até se levantar, olhar no espelho do banheiro e ver algo diferente refletido nas costas. Em letras pequenas, com batom vermelho, estava escrito: "Você é mais do que finge ser." Ele ficou paralisado, passou a mão como se pudesse apagar, mas não quis. Não ali, não agora. Pedro Albuquerque, o homem que havia assinado contratos milionários, comandado fusões e destruído rivais com uma frase, sentia o peito afundar por 7 palavras deixadas por alguém que nunca soube o nome. Durante dias, aquela frase virou obsessão. Ele mandou revisar as câmeras do bar. Nada. Procurou o nome da garçonete. Não era ela. Nenhuma pista, nenhum vestígio. Apenas aquele perfume discreto que ainda impregnava o lençol. E o silêncio da ausência. A frase parecia simples, mas Pedro lia como se fosse um código, um desafio, um espelho. Você é mais do que finge ser. Finge o quê? Ser forte? Ser feliz? Ser poderoso?
Talvez ela tivesse visto aquela mulher sem nome. Talvez ela tivesse enxergado o homem por trás da armadura e por isso foi embora. Ele tentou esquecer. Voltou para São Paulo. Retomou a rotina. Assinou mais contratos. Dormiu com outras mulheres. Mas nada apagava o incômodo. Nem o perfume. Nem a caligrafia inclinada daquela frase. Era como se ela tivesse tatuado a alma dele, com batom. Até que, 2 meses depois, o destino, ou algo mais teimoso, o levou ao interior da Bahia para avaliar um terreno para um novo empreendimento hoteleiro. Foi ali, numa manhã abafada e tranquila, que ele entrou num café modesto à beira da estrada. E viu ela, Giovana. Ela trazia uma bandeja na mão, usava um avental manchado de café e servia uma senhora com um sorriso calmo. Quando olhou para ele, não houve reação, nenhuma surpresa, nenhum susto. Como se fosse só mais um cliente. Mas Pedro sabia, aquela era a mulher da noite sem nome, a mulher do vestido azul, a mulher que escreveu em suas costas, e nunca mais saiu da mente dele. Ele quis dizer algo, qualquer coisa, mas ela apenas se aproximou com voz neutra. O senhor vai querer o café com leite puro ou com tapioca? Pedro prendeu a respiração. O tom era natural demais, como se ela realmente não o conhecesse. Você, ele começou engasgando na própria dúvida, já trabalhou em Salvador? Ela inclinou a cabeça. Já passei por lá, sim. Por quê? Nada. Só achei que... Ele parou. Não fazia sentido. Giovana apenas anotou o pedido e se afastou, como se a presença dele fosse irrelevante. Mas Pedro não conseguia tirar os olhos dela. Era a mesma mulher. Ele podia apostar. O jeito de mexer no cabelo, a curvatura da nuca, os olhos que pareciam guardar uma dor antiga. Mas por que ela fingia? Ou pior, será que ele estava enganado? Nos dias que se seguiram, ele voltou ao café. Várias vezes, sempre tentando puxar conversa, sempre recebendo respostas curtas, educadas, mas distantes. Até que, numa tarde chuvosa, como aquela do bar, ela se aproximou, entregou o café e, sem encará-lo, disse: "A frase ainda está nas suas costas?" Pedro congelou. Ela se afastou, sem olhar para trás. E naquele instante, ele soube. Era ela. E a história estava só começando. Pedro Albuquerque tinha enfrentado conselhos administrativos, enfrentado greves em obras bilionárias e até se sentado com ministros em Brasília. Mas nada o deixara tão desconcertado quanto aquelas poucas palavras ditas por Giovana naquela tarde abafada de quarta-feira. A frase ainda está nas suas costas? Depois disso, ela virou as costas com a mesma serenidade com que servia café. Ele ficou sentado ali, olhando o vapor subir da xícara, como se esperasse que dele surgisse alguma resposta. Não havia trilha sonora, nenhuma música de fundo no café, só o som da colher de uma senhora, mexendo açúcar num copo de vidro, e os passos suaves de Giovana entre as mesas. Pedro passou o dia inteiro repetindo aquela frase dentro da mente, como se ela tivesse o poder de desmontá-lo por dentro. E tinha, porque ela confirmava o que ele já sabia. Não era delírio. Aquela era a mulher da noite sem nome. Era ela. Mas por que negar isso por tanto tempo? Ele voltou ao hotel com a sensação de ter sido empurrado para dentro de um espelho. E pela primeira vez, o reflexo não parecia com o homem que ele achava ser. De frente para o espelho do banheiro, Pedro tirou a camisa e virou-se de costas, usando o reflexo no outro espelho do quarto para tentar ver algo. Já fazia 2 meses. A frase já não estava lá, mas a marca ainda ardia. Só que agora não era na pele, era no que restava da consciência. Quem era ele, afinal? Um empresário bem-sucedido, acostumado a controlar tudo e todos, ou um homem que precisava desesperadamente de 7 palavras para lembrar que ainda era humano. Naquela noite, ele não dormiu. Nos dias seguintes, Pedro passou a visitar o café com frequência. Às vezes pela manhã, às vezes à tarde, sempre sozinho. Não pedia nada além de café preto e um pedaço de bolo de fubá.
o mesmo que Giovanna sempre recomendava. Nunca puxava assunto, apenas observava. Ela, por sua vez, agia como se nada tivesse acontecido. Mantinha o mesmo tom de voz sereno, o mesmo cuidado ao servir, a mesma neutralidade no olhar. Mas Pedro sabia que aquilo era uma fachada. Ela lembrava da noite, sabia quem ele era. E agora estava escolhendo não deixá-lo se aproximar. Ele só não entendia o motivo. Certa manhã, ao vê-la limpando as mesas com um pano de cheiro de lavanda, ele se levantou, puxou a cadeira do lado dela e falou sem rodeios. Por que você fingiu que não me conhecia? Giovanna parou o que estava fazendo. Olhou para ele com calma, como se já soubesse que essa pergunta viria. Porque naquela noite você não me viu, e eu não queria ser vista por alguém que olha sem enxergar. Pedro engoliu em seco. Eu olhei, Giovanna. Ela arqueou uma sobrancelha com uma expressão que não era deboche, mas também não era inocente. Olhou, sim, mas como se olha uma noite, não uma pessoa. Ele sentiu o estômago afundar. Aquilo doía, e ela sabia. Eu não sou aquele homem, ele disse, tentando se defender de algo que nem entendia. Não? Ela perguntou, cruzando os braços. Então me diz, o que você lembra de mim, além da frase nas costas? Pedro ficou em silêncio. Ela esperou, firme. Mas ele não soube o que dizer. Giovanna apenas assentiu e voltou a limpar a mesa. Foi o que eu pensei. Depois daquele dia, Pedro se afastou por algumas horas. Precisava respirar. Precisava entender o que estava acontecendo dentro dele. Alugou um carro pequeno, sem motorista, e saiu pela estrada de barro, tentando encontrar o silêncio. Parou numa pequena vila próxima e comprou água de coco num carrinho na beira da estrada. Lá, ninguém sabia quem ele era. Ninguém o tratava como CEO. Nenhum funcionário apressado, nenhum assessor político, nenhuma modelo pendurada em seu braço. Só ele e o barulho do vento cortando as folhas das mangueiras. Enquanto dirigia de volta, passou em frente à construção que seria o terreno da Santorum Albuquerque Hotéis. Pela primeira vez, achou aquele projeto desnecessário, como se não coubesse mais no espaço mental em que ele estava. Naquela noite no hotel, Pedro fez algo que há muito não fazia. Abriu seu notebook e buscou o nome dela, Giovanna. Não sabia o sobrenome, mas lembrava de ter visto uma pequena placa com Giovanna S. no bolso do avental dela. Digitou Giovanna S. Letras Bahia, e ali, no meio dos links esquecidos de universidades públicas, encontrou uma monografia com esse nome. O título era A Voz Silenciada, Análise de Gênero na Linguagem Corporativa. Ele clicou. Leu a dedicatória no início. Para as mulheres que gritaram, mas foram ignoradas. O estômago virou. Pedro conhecia aquele tema. Conhecia demais. Continuou lendo até chegar ao rodapé da página. Orientadora, profa Maria Beatriz Ufbá. Ele se lembrou desse nome, não da professora, mas da própria Giovanna. Anos atrás, uma funcionária da área de comunicação havia sido demitida após uma denúncia de assédio mal documentada contra um dos diretores. Ela tinha graduação em letras. Quis levar o caso até ele, mas foi bloqueada pelos gestores da época. Pedro assinou a demissão sem ler o histórico. E se fosse ela? Pedro largou o notebook com um estrondo. Na manhã seguinte, ele voltou ao café com um olhar diferente. Não queria mais respostas, queria entender e, se possível, reparar. Giovanna estava servindo uma mesa de senhores quando o viu. Não desviou o olhar, mas também não se aproximou. Ele esperou até o movimento acalmar. Só então se levantou e foi até o balcão, onde ela guardava as moedas do troco numa caixinha azul claro. Eu te demiti, não foi? Ela respirou fundo e apenas respondeu. Não foi você quem assinou o papel, mas foi você quem permitiu que fosse fácil demais me esquecer. Pedro sentiu o chão sumir dos pés. Era verdade. Ele não lembrava do rosto dela na época, nem da voz. Apenas de que, em algum momento, a empresa teve que limpar a área após um escândalo abafado.
Por que aquela frase, Giovanna? Ela o olhou nos olhos, pela primeira vez, sem filtro. Porque naquela noite eu quis ver se havia algo em você além do que sua empresa mostrava. E encontrei, mesmo que você tenha esquecido. E você sentiu alguma coisa? Ela não hesitou. Senti tudo. Só não sabia se era real. Ele estava prestes a dizer algo, mas ela continuou. E foi por isso que fui embora. Porque a noite foi intensa. Mas eu não sou uma noite. Eu sou a mulher que você não quis ver quando teve a chance. E agora, eu não sei mais se quero ser vista. Pedro fechou os olhos. Pela primeira vez, ele entendia o peso do silêncio. O estrago de uma assinatura rápida, a dor de uma ausência, mas também o início de uma transformação. Porque quando ele se olhava no espelho agora, já não via mais o CEO poderoso. Via um homem tentando se lembrar de quem realmente era. E sabia, no fundo, que a única pessoa capaz de mostrar isso a ele era Giovanna. A partir do momento em que Giovanna olhou nos olhos de Pedro e disse que talvez não quisesse mais ser vista, algo se desfez nele. Não era raiva, não era culpa, era algo mais fundo, mais raro. Uma mistura de admiração e impotência. Ela não o odiava, e isso era pior, porque se o odiasse, ele ao menos teria um papel claro. Mas não. Giovanna estava além disso. Ela o havia superado. Ou fingia bem o suficiente para fazer com que ele sentisse que ainda estava no chão, enquanto ela já caminhava em frente. Pedro não sabia o que fazer com aquilo. Então fez o que fazia de melhor. Agiu. Naquela semana, adiou todos os compromissos da empresa. Pediu que cancelassem as reuniões e suspendeu por tempo indeterminado o projeto do hotel no interior da Bahia. Disse que estava em imersão pessoal e que não queria ser incomodado. E ficou. Na cidade pequena, no hotel simples, onde acordava todos os dias com o som dos galos e o cheiro de pão saindo do forno da padaria da esquina. Uma vida que não combinava com o seu sobrenome, mas que, curiosamente, parecia fazer mais sentido a cada dia. Passou a frequentar o café em horários diferentes. Às vezes pela manhã, outras vezes à noite, não para forçar encontros com Giovanna, mas para observá-la de longe. E sem perceber, foi se encantando pelos detalhes que antes teria ignorado. O jeito que ela dobrava os guardanapos antes de colocá-los na mesa, a forma como tocava no ombro dos idosos para lhes desejar bom dia, a atenção com que escolhia as flores para enfeitar os vasos das mesas. Certa noite, ele a viu sentada no canto do salão, lendo um livro de capa gasta. Estava de fones de ouvido e, por um instante, parecia em paz. Pedro sentiu uma vontade quase infantil de saber o que ela ouvia, o que lia, o que pensava quando estava sozinha. No dia seguinte, voltou ao café antes de abrir. Esperou no carro até que ela chegasse. Quando Giovanna desceu do ônibus e começou a destrancar a porta do estabelecimento, Pedro se aproximou com uma xícara de cerâmica nas mãos e um gesto tímido. Trouxe café, mas dessa vez sou eu quem serve. Ela o olhou com desconfiança, mas não afastou a mão quando ele entregou a xícara. E por que essa gentileza hoje? Porque andei lendo, muito, inclusive uma monografia com seu nome. Giovanna parou. Você invadiu minha vida? Não. Eu tentei entender por que você me disse o que disse. Por que aquela frase nas minhas costas teve tanto peso? E entendi que você escreveu com mais do que batom. Você escreveu com dor. Ela não disse nada. Apenas encostou as costas na porta do café, cruzou os braços e encarou o chão. Pedro continuou. Eu não posso mudar o que fiz. Ou melhor, o que deixei de fazer. Mas posso começar a prestar atenção. E se você permitir, queria conhecer você agora. Sem a empresa, sem o passado, só você. Giovanna levantou os olhos. Havia algo neles que se movia entre a resistência e a ternura. Conhecer como? Como alguém que quer saber que livro você estava lendo ontem à noite. Ela sorriu pela primeira vez em dias. As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino. Pedro sorriu de volta, surpreso. Um clássico?
Um mapa de lugares que só existem dentro da gente. Ela se afastou da porta. E você? O que anda lendo? Ultimamente, os silêncios entre as frases das pessoas. Ela soltou um riso leve, curto. Isso é perigoso, Pedro. Silêncios dizem mais do que palavras. É por isso que estou aqui. Nos dias que seguiram, Pedro e Giovanna passaram a conversar de forma inesperada. Não marcavam encontros, não trocavam mensagens, mas havia algo entre eles que começava a se ajeitar, como se o tempo e a dor estivessem aos poucos encontrando um ponto de equilíbrio. Giovanna falava pouco sobre si. Era discreta, mas não fria. Revelava detalhes quase por acidente, que tinha sido criada pela avó, que amava a literatura russa, que já quis ser professora antes de trabalhar em empresas. Pedro não forçava, apenas ouvia. Numa tarde de sábado, o café estava vazio e a chuva caía fina. Ela limpava as estantes quando Pedro entrou encharcado. Você vai pegar uma gripe assim? Talvez mereça, disse rindo, mas trouxe algo para você. Ele tirou um envelope do casaco e entregou a ela. Giovanna abriu e encontrou um livro raro, edição antiga, com capa azul escura. O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Eu sei que gosta de livros que mergulham fundo. Esse me pareceu apropriado. Ela tocou o livro como quem toca um segredo. Depois olhou para ele com olhos mais abertos. Por que está fazendo isso? Porque quero te conhecer e porque, sendo sincero, você me fez querer me conhecer também. Ela respirou fundo e depois falou devagar. Às vezes, Pedro, a gente esconde coisas entre as frases. Não por maldade, mas por sobrevivência. Nem sempre dá para dizer tudo. Eu sei. Ele baixou o olhar. Mas estou disposto a ler até o que não foi escrito. Giovanna ficou em silêncio e depois disse: Você sabe mesmo o que aconteceu comigo naquela época? Pedro engoliu em seco. Eu sei que você foi demitida. Sei que tentou denunciar um superior. E sei que eu assinei sua saída sem saber do que se tratava. Sei que você foi invisível e que isso é imperdoável. Ela assentiu. Eu não queria que você pedisse desculpas. Eu queria que você soubesse o que era carregar a sensação de que ninguém te ouve, ninguém te vê. E naquela noite, quando te vi sozinho, eu quis saber se por uma vez você seria capaz de olhar. E eu fui, você foi, mas ainda fingia ser outra coisa. Pedro aproximou-se. E agora? Ela desviou os olhos. Agora você parece menos certo de tudo. E talvez isso seja bom. Ele tocou a lateral do livro que ela segurava. Posso continuar vindo? Pode. Giovanna respondeu baixinho. Mas não espere que eu volte a ser aquela mulher da noite sem nome, porque agora eu quero ser inteira. E inteira, Pedro. Eu sou difícil de decifrar. Ele sorriu. Então me deixa aprender seu idioma. A relação deles crescia como uma planta que rompe o asfalto, com força silenciosa, mas impossível de ignorar. Cada dia revelava uma nuance, um riso mais longo, um olhar que durava mais. Não era amor ainda, mas era um início raro. Pedro, que costumava viver cercado de luxo, se sentia mais completo naquela cidade sem elevadores do que jamais sentiu em coberturas com vista para o mar. Certa noite, enquanto a luz caía sobre a pracinha da cidade, ele e Giovanna sentaram-se em um banco de madeira e dividiram um saco de castanhas quentes. Sabe o que mais me chamou a atenção naquela noite? Ela perguntou. O quê? Você estava cansado. Não de corpo, mas da alma. Parecia à beira do colapso. Pedro sorriu de lado. Estava. E nem sabia. E agora? Agora, acho que estou à beira de um recomeço. Giovanna ficou em silêncio. Depois disse, quase em sussurro, espero que dessa vez você não me veja como só uma noite. Pedro não respondeu. Apenas pegou a mão dela com calma, como quem segura um pedaço de história frágil. E naquele instante, sob o céu que já se enchia de estrelas, ela permitiu que ele a visse, por inteiro. Mas ainda havia muito o que ela escondia entre as linhas, e ele ainda tinha muito o que ler.
O vento trazia cheiro de chuva e terra molhada naquela tarde, que parecia mais pesada do que as outras. Pedro caminhava em direção ao café com passos mais lentos, como se algo o segurasse por dentro. O dia anterior havia sido o mais íntimo que ele e Giovanna tinham vivido até então. Aquela conversa na praça, a troca de olhares, o toque discreto de mãos, tudo deixava claro que um sentimento começava a brotar entre os dois, mesmo que nenhum tivesse coragem de nomear aquilo. Mas havia algo que ainda não fora dito. Algo que, mesmo em silêncio, pairava entre eles. Ao chegar, Pedro notou que o café estava fechado. Havia uma fita branca no portão, dessas improvisadas, com um bilhete colado por dentro do vidro da porta. Fechado por motivo de saúde. Retornamos em breve. Assinado Giovanna em Dona Lúcia. Ele soube na hora que era a avó dela. Sem pensar duas vezes, caminhou até o ponto de ônibus, perguntou pela casa de Dona Lúcia e seguiu a pé por uma estrada de paralelepípedos. 20 minutos depois, estava diante de uma pequena casa azul, com janelas de madeira e vasos de samambaias pendurados. Bateu 2 vezes. E esperou. Foi Giovanna quem atendeu. Estava de moletom largo, os cabelos presos de qualquer jeito e os olhos visivelmente cansados. Mas havia algo mais profundo naquele olhar. Preocupação. Oi, ele disse, hesitante. Oi, vi o bilhete. Ela tá bem? Giovanna respirou fundo. Está fraca. Teve uma queda de pressão, precisou de observação. Mas já voltou para casa. Está deitada. Pedro assentiu. Posso fazer alguma coisa? Ela olhou para dentro, depois para ele. Pode entrar, mas fala baixo. Pedro entrou pela primeira vez naquele universo que tanto tentava decifrar. O interior da casa era simples, mas aconchegante. Fotos em preto e branco nas paredes, livros empilhados em uma mesinha ao lado do sofá, um rádio antigo sobre um armário de madeira. Tudo ali era memória, calor. Verdade. Giovanna o levou até a cozinha, onde 2 xícaras já estavam sobre a mesa. Ia tomar um café, disse. Quer? Ele assentiu. Ela serviu, sentou-se diante dele e ficou em silêncio por alguns segundos. Ela me criou sozinha, desde os meus 3 anos. Me ensinou tudo o que sei sobre dignidade, sobre escolher o certo, mesmo quando o certo parece o caminho mais difícil. Pedro bebeu um gole e disse. Agora entendo de onde você vem. Não, Pedro, ainda não. Ela se levantou e foi até um armário. Tirou uma caixa de papelão e voltou à mesa. Abriu devagar. Dentro havia cartas, recortes de jornal e um crachá antigo da empresa Albuquerque Construtora, com o nome Giovanna S. Oliveira. Ela empurrou o crachá para ele. Pedro pegou com cuidado. Reconheceu o logotipo. Era da época em que ele ainda supervisionava pessoalmente os departamentos. Você realmente trabalhou na minha empresa, murmurou. Trabalhei. Por 3 anos. Departamento de Comunicação Interna. Fui contratada depois de passar em um processo seletivo com mais de 1000 candidatos. Fiquei orgulhosa. Era meu primeiro emprego de verdade, com carteira assinada. Pedro encarava o crachá como se fosse um espelho do passado. Eu era boa, Pedro, muito boa. Não porque me achava melhor do que os outros, mas porque eu dava tudo de mim. Queria crescer, queria ajudar minha avó, queria ter orgulho de onde trabalhava. Ela tirou outro envelope da caixa e colocou sobre a mesa. Pedro abriu. Era um relatório interno, com uma denúncia de assédio moral e sexual contra um diretor da empresa. O documento trazia um resumo do caso e a recomendação: substituir a colaboradora para evitar desgaste com a liderança. No canto inferior havia sua assinatura. Você assinou sem ler, sem perguntar, sem querer saber. Pedro baixou os olhos. Você me apagou com uma caneta, Pedro. Eu implorei para falar com você. Me disseram que você estava em Dubai, depois em Brasília, depois em reunião, mas você estava lá. Eu vi seu carro, sua escolta. Você só não quis me ouvir. Eu não sabia. E é por isso que eu escrevi aquela frase, porque você fingia ser um homem no controle de tudo, mas não tinha coragem de encarar uma verdade pequena como a minha. Pedro se levantou.
Começou a andar pela cozinha, os dedos passando pelas bordas da pia, como se buscasse apoio. Giovanna, se eu pudesse voltar, faria tudo diferente. Mas não pode. E eu também não posso apagar os anos em que me senti descartável, as noites chorando de raiva. Os currículos recusados, porque fui demitida por incompatibilidade com a equipe. Eles nunca contavam o motivo, mas os sussurros corriam pelos bastidores. Eu fui marcada. Pedro se aproximou. Os olhos dele estavam molhados, mas firmes. Me diz o que posso fazer agora. Agora? Você pode entender que não sou sua salvação. Não sou um conto que vai te redimir. Eu sobrevivi sem você. Me reconstruí sem ajuda. E se você realmente quiser algo comigo, vai ter que aceitar que eu sou feita de partes que você ignorou por muito tempo. Pedro sentou-se novamente. Pegou a mão dela, mas não a apertou. Apenas a segurou, com o cuidado de quem segura algo que pode se partir. Eu não quero te salvar, Giovanna. Eu quero andar do seu lado. Ela o olhou por um longo tempo. Depois, suspirou e puxou a mão de volta, não em rejeição, mas em firmeza. A minha avó vai dormir um pouco agora. Pode ficar, se quiser. Mas, em silêncio, ele ficou. E naquela tarde, entre os cheiros da casa, o som da chaleira apitando e os passos suaves de Giovanna andando de um cômodo ao outro, Pedro entendeu que o perdão não é um ponto final. É uma estrada cheia de espinhos, e só quem não tem medo de sangrar consegue caminhar por ela. Alguns dias depois, o café voltou a abrir. Giovanna estava mais leve. Dona Lúcia, ainda frágil, mas sorridente, ocupava a mesa dos fundos com seu bordado no colo. Pedro voltou a frequentar o lugar, agora com uma naturalidade maior. Não precisava mais disfarçar o que sentia, nem esconder a admiração que tinha por aquela mulher. Certa tarde, enquanto ela preparava o café, Pedro pegou um guardanapo e escreveu uma frase. Eu estou aprendendo a te ver com os olhos que você merece. Giovanna leu, dobrou o papel e guardou no bolso do avental, sem dizer nada. Mas naquela noite, ela sonhou com ele e acordou com um nó na garganta que não sabia mais se era dor ou saudade. Um passado que não perdoa é como um espelho quebrado. Você pode se ver ali, mas sempre vai encontrar rachaduras. Giovanna sabia disso. Pedro também. Mas talvez, só talvez, entre os cacos, ainda fosse possível construir algo novo. Algo que não apagasse o que aconteceu, mas que finalmente desse sentido a tudo o que resistiu. O auditório do Centro Cultural da cidade estava mais cheio do que o esperado. Era um evento local, promovido pela prefeitura em parceria com a Fundação Albuquerque Social, uma organização criada anos atrás por Pedro e sua irmã, voltada para apoiar jovens talentos em áreas rurais. Era para ser apenas mais uma entrega de prêmios e bolsas de estudo. Apenas mais uma cerimônia simbólica, com discursos ensaiados e flashes para os jornais locais. Mas Pedro não estava ali para repetir o que sempre foi feito. Desde a conversa na cozinha da casa de Giovanna, ele não era mais o mesmo. Naquela manhã, ele acordou cedo. Estava hospedado numa pousada simples, mas aconchegante, próxima ao rio. Tomou banho sem pressa. Escolheu uma camisa branca sem marcas visíveis, uma calça escura e um paletó leve. Não quis usar gravata. Pela primeira vez em anos, queria parecer menos diretor e mais homem. Ao chegar ao auditório, sentiu o peso dos olhares. Era conhecido, respeitado, até admirado, mas agora, por dentro, se perguntava se era digno de tudo aquilo. Subiu ao palco com as mãos frias e o coração mais apertado do que em qualquer reunião que já tivera na vida. Giovanna estava entre o público. Não sentada na frente, nem nas últimas cadeiras. Estava ali, no meio, como quem não queria ser destaque, mas também não pretendia se esconder. Ela não sabia o que ele faria. Pedro também não sabia, até aquela manhã, que seria capaz de fazer o que fez. O mestre de cerimônias falou por alguns minutos.
Apresentou os convidados, agradeceu os apoiadores, chamou um aluno bolsista para falar sobre seus projetos. Pedro ouviu tudo em silêncio. Só depois de 10 minutos foi convidado ao púlpito para dizer algumas palavras como presidente da fundação. Ele caminhou até o centro do palco, respirou fundo, olhou para a plateia e então desviou os olhos para Giovanna. Ela estava séria, mas atenta. Boa noite, ele começou, com voz firme. O microfone captou cada sílaba com nitidez. O salão ficou em completo silêncio. Hoje seria mais um evento para falar sobre futuro, progresso, resultados, mas há algo que precisa ser dito antes de qualquer aplauso, qualquer diploma ou qualquer discurso. Alguns rostos se entreolharam. O prefeito, sentado à direita do palco, ajeitou-se na cadeira, curioso. Os repórteres prepararam suas câmeras. Pedro abaixou o olhar por um segundo e voltou a encarar o público. Durante muitos anos, eu fui considerado um homem de visão, um líder que tomava decisões rápidas, assertivas, que sabia separar o pessoal do profissional. Eu mesmo acreditei nisso. Até o dia em que fui lembrado de que nem sempre aquilo que a gente considera eficiência é sinônimo de justiça. Giovanna descruzou os braços. Há alguns anos, uma jovem talentosa, corajosa, foi silenciada pela estrutura que eu comandava. Ela denunciou algo sério. E, em vez de ser ouvida, foi desligada da empresa, sem direito à defesa, sem espaço para ser compreendida, e eu assinei o documento. O burburinho começou. Eu não sabia o que havia por trás daquilo. E é exatamente esse o ponto. Eu não quis saber. Não me dei o trabalho de investigar, de ouvir, de enxergar. E hoje, olhando nos olhos dessa mulher que está sentada entre vocês, eu entendo que minha omissão custou muito mais do que um emprego. A plateia ficou em silêncio. Giovanna abaixou a cabeça, lutando contra as lágrimas. Pedro tirou um papel do bolso. Era uma carta escrita à mão, com sua caligrafia trêmula. Escrevi isso não para parecer humilde, nem para posar de herói arrependido, mas porque a dor que essa história me causou só tem um caminho possível: a verdade. Ele começou a ler. Giovanna, eu assinei sua exclusão. E ao fazer isso, me excluí também de qualquer direito de dizer que sou um bom líder. Você gritou, e eu escolhi o silêncio. Você teve coragem, e eu escolhi o conforto. Mas hoje eu escolho a consciência. E se for possível abrir espaço para um novo começo, não para esquecer o que aconteceu, mas para construir algo com base no que aprendemos, eu quero estar do seu lado. Ele dobrou o papel, respirou fundo e continuou. Por isso, a partir deste mês, a Fundação Albuquerque Social criará um fundo permanente de apoio jurídico e psicológico para mulheres vítimas de assédio no ambiente corporativo, com foco em escuta, acolhimento e reconstrução profissional, em homenagem a Giovanna S. Oliveira. Não para apagar o que houve, mas para garantir que outras não sejam silenciadas. O auditório explodiu em aplausos. Pedro não sorriu. Apenas abaixou a cabeça. Ao sair do palco, passou por Giovanna. Não disse nada, mas os olhos dele estavam marejados, e os dela também. Naquela mesma noite, ele não foi à confraternização. Recusou os coquetéis, os brindes, os parabéns. Foi direto para o hotel. Tirou o paletó, sentou-se na beira da cama e ficou olhando para as mãos. Sentia um peso sair dos ombros, mas também sabia que aquilo não consertava tudo. Horas depois ouviu batidas na porta. Abriu. Era Giovanna. Ela não disse nada, apenas entrou e fechou a porta. Ficaram frente a frente por alguns segundos. Eu não esperava por aquilo, ela confessou. Eu também não. Achei que não teria coragem. Teve. Pedro se aproximou. Tocou o rosto dela com cuidado. Eu não queria te expor, mas precisava dizer, não por mim, mas porque você merecia ser vista. Ela segurou a mão dele. Apertou com força. Eu fiquei com raiva de você por muito tempo, Pedro, mas essa raiva já virou outra coisa. Algo que eu não sei explicar. E que me assusta. Eu também estou assustado,
mas estou disposto a enfrentar com você. Giovanna abaixou os olhos e então tirou do bolso um envelope branco. Isso chegou lá em casa hoje à tarde. Achei que fosse seu. Pedro abriu. Era uma cópia do relatório que ele assinara anos atrás. Mas agora tinha uma anotação escrita por ela em caneta azul. Você pode ter apagado minha história, mas não apagou quem eu sou. Ele leu, relê e olhou para ela. Eu quero conhecer tudo o que você é. Então vamos com calma. Ela respondeu. Um capítulo de cada vez. Pedro sorriu. Eu prometo não pular nenhuma página. Nos dias que seguiram, Pedro e Giovanna se viram quase todos os dias. Ela voltou ao café, agora com mais leveza. Dona Lúcia, recuperada, passou a brincar com Pedro quando ele aparecia. Já não tem coisa melhor para fazer, moço, dizia entre uma risada e outra. Pedro apenas respondia com um sorriso discreto e um olhar que buscava Giovanna por entre as mesas. Ela, por sua vez, já não se esquivava. Já não precisava se proteger. Estavam escrevendo uma nova história. E dessa vez juntos. Mas o que nenhum dos dois esperava era que o passado ainda guardava mais uma peça não revelada. Algo que poderia mudar tudo novamente. E o próximo capítulo não esperaria por eles. A estrada de terra terminava abruptamente antes da curva. O mato alto tomava conta dos cantos da pista, e o único som, além dos pneus do carro, era o canto grave dos pássaros de fim de tarde. Pedro não sabia ao certo se estava no caminho certo, mas reconheceu a descrição que Giovanna havia dado. Quando você quiser silêncio de verdade, vai me encontrar lá. É onde guardo meus pedaços. Ele parou o carro e desceu. A brisa vinha do leste, carregada do sal do mar. O sol ainda queimava, mas sem ferir. Caminhou entre os arbustos e depois de uma pequena subida entre pedras, viu a praia. Era um lugar escondido, selvagem. Nenhuma barraca, nenhuma cadeira, nenhum traço humano, além das pegadas leves na areia. E ali, sentada em uma toalha simples, de vestido branco e cabelos soltos, estava Giovanna. Ela segurava um livro aberto, mas não lia. Olhava o mar como se conversasse com ele, ou como se esperasse uma resposta que já sabia que não viria. Pedro parou por um instante, sem saber se deveria se anunciar. Mas antes que decidisse, ela virou o rosto e sorriu. Não um sorriso largo, nem automático, mas um desses raros que carrega alívio e afeto. Achei que você não viria, ela disse. Achei que não fosse me lembrar do caminho. Você lembra de tudo que importa, Pedro. Sempre lembra. Ele caminhou até ela e sentou-se ao lado. Ficaram alguns segundos em silêncio, apenas ouvindo o som das ondas. Esse lugar é seu segredo, não é? Ele perguntou. É o lugar onde ninguém me exige nada, onde não preciso ser forte, nem provar nada para ninguém. Onde eu não sou a Giovanna que foi demitida, nem a que escreveu nas suas costas. Só eu. Pedro observava o mar à frente, mas escutava cada sílaba como se fosse música. E você traz as suas dores aqui? Ela balançou a cabeça. Eu trago o que não sei dizer, porque às vezes, Pedro, o silêncio é a única forma de sobreviver sem gritar. Ele não respondeu. Apenas estendeu a mão e tocou a dela, devagar, como quem pede licença antes de entrar num espaço sagrado. Ela entrelaçou os dedos, e o silêncio entre eles mudou de cor. Deixou de ser barreira e passou a ser ponte. Sabe o que mais me assusta? Ela perguntou. O quê? O fato de que, mesmo depois de tudo, eu ainda quero confiar em você. Pedro engoliu em seco. Eu não quero que você confie por impulso. Eu quero merecer isso, um dia por vez. Ela olhou para ele com um misto de ternura e medo. Você não está mais tentando me convencer? Não. Agora eu só quero ficar perto, mesmo que seja aqui, sem dizer nada. Giovanna soltou um riso leve. Você mudou, Pedro. Você me empurrou para fora de mim mesmo. E, estranhamente, eu tô gostando de ver quem tô conhecendo. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E por longos minutos ficaram apenas ali, lado a lado, como duas pedras na beira da água, aceitando serem moldadas pelo tempo e pelo mar.
O céu foi escurecendo aos poucos. A lua subia devagar, como quem não queria interromper o momento. Giovanna puxou uma manta da bolsa e cobriu as pernas. Pedro tirou os sapatos, molhou os pés na espuma da maré baixa e voltou com um punhado de conchinhas na mão. Eu sempre quis fazer isso, ele disse rindo. Pegar conchas na praia sem ter que atender uma ligação em 2 minutos. Então guarda, ela apontou. Essa aí é sua lembrança do homem que você está se tornando. Ele estendeu a mão e ofereceu a menor delas. Essa é sua, a menor, mas mais bonita. Por quê? Porque você é feita de detalhes, Giovanna. E detalhes mudam tudo. Ela pegou a concha e a fechou na palma. Quando eu era criança, minha avó dizia que o mar guarda o que as pessoas não suportam carregar. Que quando a gente está cansada de tentar esquecer, pode vir aqui e entregar para ele. E você entregou o quê? Ela olhou o horizonte. Minha raiva, meu orgulho e talvez a esperança. Porque depois de você, eu deixei de acreditar que alguém como eu pudesse ser vista de verdade. Pedro pegou o rosto dela com as 2 mãos e a encarou. Eu vejo você, e não como uma exceção, como alguém que deveria ter sido vista desde sempre. Ela fechou os olhos, como se quisesse guardar aquilo dentro dela. Me beija, Pedro. Ele não hesitou. Tocou os lábios dela com delicadeza. Um beijo calmo, sem pressa, mas cheio de verdade. Como se dissessem com a boca o que ainda não tinham coragem de pronunciar com palavras. Era um beijo que selava um pacto, não de promessas impossíveis, mas de presença real. Quando se afastaram, os olhos de Giovanna estavam brilhando. Eu tô com medo. Eu também. Medo de gostar mais do que deveria. Medo de te perder de novo. Pedro encostou a testa na dela. Então vamos devagar. Mas não vamos fugir. Ela assentiu. E ali, naquela praia sem nome, 2 corações acostumados a esconder o que sentiam decidiram começar uma história com mais pele, mais silêncio e mais verdade do que qualquer outra que já haviam vivido. No dia seguinte, Pedro ligou para sua irmã, Carolina. Preciso de um favor, disse. Outro? Vai pedir para cancelar mais um projeto? Não, esse é diferente. Então diz. Quero que a Fundação crie um clube de leitura itinerante, com uma mulher como curadora, alguém que entende o valor das palavras e do silêncio. Tá falando da Giovanna, né? Pedro sorriu. Ela é mais do que eu consigo explicar. E você tá diferente. Talvez seja a primeira vez que eu me sinto inteiro. Uma semana depois, Giovanna foi chamada para uma reunião na capital. Pensou que fosse algo pequeno. Ao chegar, Pedro estava lá, esperando com um sorriso discreto e um contrato na mão. É um convite, ele disse, não uma obrigação. A Fundação quer criar um programa de incentivo à leitura em comunidades, com você à frente, com liberdade total, com sua cara. Ela abriu o envelope e leu em silêncio. Depois, o encarou com olhos molhados. Você confia em mim para isso? Eu confio na Giovanna que sobreviveu, que me enfrentou, que me ensinou o que é ver de verdade. E confio ainda mais na mulher que leu Calvino na beira do mar. Ela sorriu, pegou uma caneta da bolsa. E antes de assinar, olhou bem nos olhos dele. Se for para caminhar, quero que você venha do meu lado, sem sombra, sem proteção, só você. Eu quero isso, ele disse. Mais do que qualquer prédio que já construí. Ela assinou. E naquele momento, o silêncio ganhou voz. No fim do dia, voltaram juntos àquela praia. Sentaram-se no mesmo lugar e Pedro tirou um pequeno bloco de anotações do bolso. Tô escrevendo algumas coisas, não sei o que vai virar, mas me inspirei depois daquela noite. Posso ver? Ainda não, mas posso ler para você quando estiver pronta. Ela assentiu e então pegou a concha que ele havia dado dias antes e escreveu com uma caneta azul no verso. Você já não finge mais. Pedro leu, sorriu, guardou a concha no bolso e pela primeira vez sentiu que o que carregava agora não era um peso, era um símbolo. Da mulher que o ensinou a ouvir,
do mar que guardou suas dores, e do amor que nascia tímido, mas decidido, entre as ondas e o silêncio. 2 meses haviam se passado desde a última visita à praia escondida. A cidade seguia sua rotina, os cafés enchiam-se nos fins de tarde, e a vida continuava como se nada tivesse acontecido. Mas, para Pedro e Giovanna, tudo havia mudado. A Fundação Albuquerque Social já havia inaugurado 3 núcleos de leitura em cidades do interior. As fotos de crianças sentadas no chão, com os olhos vidrados em livros que talvez nunca tivessem alcançado de outra forma, tornavam-se frequentes nos relatórios mensais. E em cada um desses lugares havia um canto especial, um mural com a frase escolhida por Giovanna: "Você é mais do que finge ser." Ela nunca explicou o porquê da escolha, mas Pedro sabia. Aquela frase havia nascido da dor, se transformado em espelho, e agora era uma ponte para outros se reencontrarem. O relacionamento entre eles crescia como uma árvore plantada com as próprias mãos, sem pressa, sem forçar a floração. Pedro deixara São Paulo, trocara reuniões infindáveis por tardes ao lado dela, ajudando no planejamento das ações da fundação, conhecendo o mundo real que por anos ele evitara ver. Giovanna, por sua vez, redescobria a leveza, a liberdade de rir alto, de amar sem medo, de confiar nos olhos de um homem que agora sabia baixar a guarda. Mas havia algo em construção silenciosa que Pedro ainda não tinha revelado. Era um projeto particular, íntimo, um acerto com a própria história. Ele escrevia um livro. O escritório improvisado que montara no sótão da casa onde agora vivia tinha cheiro de papel novo, café quente e brisa da manhã. A escrivaninha ficava em frente a uma janela que dava para as montanhas. Era ali que ele se sentava todos os dias ao amanhecer, enquanto Giovanna ainda dormia. Ao lado do teclado, uma fotografia pequena. Ela, com os cabelos soltos, lendo um livro, descalça na areia. A imagem fora tirada por ele em um daqueles dias na praia. Ela nunca soube. Ele nunca mostrou. As páginas do livro ganhavam forma com uma sinceridade quase desconcertante. Ele não escrevia como empresário. Escrevia como homem. Um homem que se perdeu de si, que destruiu sem perceber, que ignorou o valor do que é simples, que assinou sem ler, que aprendeu a olhar depois de quase perder tudo. O título já estava decidido: Mais do que fingimos ser. No prefácio, um agradecimento direto a ela que escreveu em minhas costas e me reescreveu por dentro. Pedro finalizou o manuscrito em uma noite chuvosa, ao som do tic-tac do relógio antigo da parede. Quando terminou, sentou-se na poltrona e chorou, não de tristeza, mas de alívio. Era como se tivesse entregado ao mundo o que por tanto tempo manteve preso sob camadas de orgulho. Na manhã seguinte, mostrou o livro a Giovanna. Ela folheou devagar. Leu cada página com olhos atentos, como se tocasse uma ferida cicatrizada. Às vezes sorria, outras vezes parava por longos segundos. Quando chegou ao fim, fechou o livro, colocou-o no colo e olhou para Pedro. Você se despiu em cada palavra. Foi você quem me ensinou a fazer isso. E por que me mostrou agora? Pedro se aproximou, segurou as mãos dela. Porque chegou o momento de não esconder mais nada. Nem de mim, nem de você, nem do mundo. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Publica. Só se você assinar comigo. Giovanna levantou os olhos, surpresa. O livro é seu, Pedro. Não, ele nasceu da frase que você escreveu, da mulher que você é e da coragem que você teve. Se essa história vai tocar alguém, vai ser porque você esteve nela e me fez ficar inteiro. Ela hesitou, mas então sorriu. Então escreve nossos nomes com tinta e batom. 3 meses depois, o livro foi lançado na Bienal do Livro de São Paulo. O evento era grandioso. Telões, estandes, filas intermináveis. Mas no canto esquerdo do pavilhão 3 havia um espaço menor, com luz suave, cadeiras de madeira e uma decoração que lembrava a varanda de uma casa do interior.
Ali estavam eles. Pedro, de camisa branca dobrada nos cotovelos, barba levemente crescida, os olhos serenos. Giovanna, de vestido leve, cabelos soltos, batom vermelho discreto, o mesmo tom que usou na noite que o marcou para sempre. O público chegava aos poucos. Muitos não conheciam a história por trás do livro. Apenas sabiam que um grande empresário havia escrito algo profundamente humano. Outros, mais atentos, reconheciam a mulher ao lado dele. No final da tarde, quando chegou o momento do autógrafo coletivo, uma fila se formou. Uma jovem se aproximou e disse: "Eu li em uma reportagem que tudo começou com uma frase escrita com batom. É verdade?" Giovanna sorriu. "É verdade." A jovem se emocionou. "Eu também fui demitida depois de denunciar um chefe. Achei que minha vida tinha acabado. Mas esse livro me lembrou que eu sou mais do que fingiram que eu era." Pedro segurou a mão da moça. "Você é." Ele abriu o livro, pegou uma caneta. Mas antes de escrever, virou-se para Giovanna. Ela abriu a bolsa, tirou o batom e, sem dizer uma palavra, desenhou um pequeno coração na contracapa do exemplar. E abaixo dele, escreveu à mão: "Você já não finge mais." Pedro olhou para ela e entendeu que, naquele gesto, estava o símbolo de tudo o que viveram. Ela não estava apenas reescrevendo a história dele. Ela estava escrevendo a deles. Naquela noite, voltaram para casa de carro, em silêncio. A estrada era longa, a cidade grande ficava para trás. O céu se limpava e as estrelas começavam a surgir como testemunhas silenciosas de um recomeço. Pedro dirigia com uma das mãos e com a outra segurava a de Giovanna, repousando sobre seu colo. "Você ainda escreve nas costas das pessoas?" Ele perguntou sorrindo. "Só de quem precisa ser lembrado de quem é. E eu? Você já não precisa. Agora você escreve com suas próprias mãos." Ele sorriu e continuou. "Sabe o que eu quero?" "O quê?" "Uma vida feita de cafés silenciosos, risos em tardes comuns, abraços que não precisam explicar nada e livros que a gente escreve juntos, sem se preocupar se vai vender." Giovanna fechou os olhos. Deixou o vento tocar seu rosto. "Eu também quero isso." Pedro acelerou um pouco mais, o coração leve. O futuro inteiro. Meses depois, uma nova edição do livro foi lançada. Capa dura, papel mais espesso, uma contracapa especial. E em relevo, algo inusitado. Um beijo de batom escarlate. Real, digitalizado. A imagem virou marca registrada do livro. Uma marca que não era só estética, era memória, era justiça, era amor. E na primeira página, um novo prefácio. "Para a mulher que me ensinou que entre uma assinatura e uma frase escrita com batom, cabe o destino inteiro de um homem." Giovanna nunca pediu para ser reconhecida, mas foi, não pelos holofotes, mas pelos olhos de quem, como Pedro, aprendeu a ver além da superfície. Eles continuaram juntos, crescendo, tropeçando, rindo, recomeçando, como todo o amor de verdade. Com falhas, sim, mas com desejo genuíno de acertar. E nos dias em que Pedro acordava calado, ela escrevia bilhetes e deixava em cima da escrivaninha. "Você ainda me olha com os olhos daquele dia na praia. A gente é feito de páginas que ninguém pulou. Mesmo quando o mundo grita, eu prefiro o teu silêncio." E num aniversário dele, Giovanna o presenteou com uma réplica do primeiro livro. Mas havia algo diferente. Na contracapa, uma frase nova, escrita à mão com o mesmo batom. "Você foi só uma noite, mas virou minha história inteira." Pedro leu, não disse nada, apenas a beijou. Como quem encerra um capítulo e começa, enfim, o para sempre. Algumas pessoas passam pela nossa vida como se fossem só uma noite, mas deixam marcas que nem o tempo nem o silêncio conseguem apagar. Porque às vezes basta uma frase, um gesto, um olhar verdadeiro para desmontar tudo o que era armadura e revelar o que a gente esconde até de si mesmo. Pedro tinha tudo, menos paz. Giovanna não tinha nada, além de coragem.
E juntos, eles descobriram que o amor mais profundo não nasce do conforto, mas da verdade que um vê no outro quando ninguém mais olha. Se essa história tocou o seu coração, respira fundo e leva com você essa lição. Não subestime o poder de ser verdadeiro, nem o impacto de enxergar alguém de verdade. Agora comenta aqui embaixo. O que mais te emocionou nessa história? Curte, compartilha e se inscreve no canal, porque aqui a gente acredita em histórias que curam e em amores que ficam, mesmo quando tudo parecia passageiro. Amanhã tem mais uma história emocionante esperando por você.